E aí, pessoal, tá entrando aí na live? Tá dando pra ouvir direitinho? Tá dando pra ouvir, pra ver? Vão me dizendo aí se tá dando certo aí a conexão. Pai do Senhor, Pai do Senhor, amém. Tá ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Esperar um pouquinho aí pro pessoal entrar. Qualquer coisa aí vocês me avisam aí. Questão de ângulo de câmera, questão de se não tá ouvindo, se tá ouvindo, se não tá, se parou, se travou. Vão me avisando aí, vão me avisando aí. Por favor. Vai ser bênção, vai ser bênção. Vão convidando pessoas aí, vão chamando pessoas, convidando. Vão perdoando aí os minutos atrasados que eu entrei aí. Vai ficar salva. Eu vou conseguir deixar salva. Eu acredito, pela fé, eu acredito que eu vou deixar salva. Quando terminar, eu vou aprender isso aí, eu vou salvar. Amém. Vão convidando pessoas aí. Esperar mais gente entrar pra gente começar. São 7h34, dá umas 7h40 aí. E a gente inicia aí com a galera. Vou salvar, vai dar certo, vai dar certo. Vou aqui. Estou usando meu computador, estou usando o computador aqui. O livro, que é a referência bibliográfica da live, né? O que eu tirei, basicamente do que eu tirei foi aqui, desse livro. No final eu falo sobre ele um pouquinho. E claro, não pode faltar a Bíblia, né? A Escritura, que é o nosso manual. E eu vou falar algumas passagens bíblicas no final, para a gente fechar com chave de ouro, certo? Que os temas que nós vamos tratar hoje são temas físicos, são temas científicos, portanto, precisam de muito cuidado para analisar eles, muito cuidado, mas nós vamos fechar com a Bíblia, que é o nosso manual, com certeza, é a palavra de Deus. Vocês perdoem aí qualquer barulho aí, minha família está aqui fazendo algumas coisas, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Me avisem aí se der algum circuito aí, parar o som, se der alguma pane aí no vídeo. Vamos começar já já. Só esperar a galera entrar aí, 7h40. A gente vai tratar de muita coisa interessante hoje.
muito interessante. Antes da gente iniciar mesmo, entrar mesmo no tema, eu quero falar um pouquinho sobre que ramo é esse, né, da teologia que trata sobre a defesa da fé cristã, né? A gente está tratando aqui de apologética, que é a defesa da fé cristã. É a defesa da fé cristã dentro da própria ciência, a defesa da fé cristã dentro da própria física. Engana-se aquele que acha que Deus não aparece na ciência. Mas Deus aparece na ciência e muito. E tem como fazer uma observação divina através desses parâmetros. E o que nós vamos tratar hoje é justamente isso, né? Vamos tratar sobre a origem do universo, né? É chamada de cosmologia, que é o estudo do início do universo e é retratado na física. Nós vamos ficar aqui de boca aberta, porque na física e na ciência é algo fabuloso. Quando eu comecei a estudar isso aqui, a entender isso aqui de verdade, minha mente explodiu e depois se recompôs de novo. Porque é muita coisa interessante, você fica abismado, E com que precisão as coisas são feitas, com que precisão, com que perfeição, com uma coisa incrível. E nós vamos trabalhar esses temas hoje, né? Eu vou trabalhar o tema, como já foi dito, eu vou trabalhar o tema da origem do universo, né? Se o universo é eterno ou não, se houve um início, ele é eterno, né? Ou seja, se é eterno, não teve início. Então tem a linha que diz que o universo não é finito, né? Ele é eterno. Mas nós vamos descobrir hoje na própria ciência, na própria física, se realmente o universo ele é eterno ou não. E vamos trabalhar dentro disso a teoria do Big Bang. E eu vou explicar para vocês como se deu a teoria do Big Bang. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a teoria do Big Bang. O que é a teoria do Big Bang? O que foi essa expansão, essa inflação, essa explosão? E em termos científicos, nós vamos estudá-lo hoje como ela é, né? E nós vamos entender basicamente quais os problemas da teoria do Big Bang, porque existem alguns problemas técnicos importantíssimos dentro dessa teoria. Por isso é uma teoria, porque não há comprovação. Por mais que o conceito de teoria dentro da física e da ciência seja umas comprovações, né, fatoriais, mas ainda é uma teoria. Não existe nenhum parâmetro de fator ou nenhum parâmetro de conclusão de que a teoria do Big Bang realmente aconteceu. Até porque não existia tempo antes do Big Bang. E como saber se realmente houve uma inflação ou uma explosão no início do universo e como medir, como datar essas coisas. Nós vamos tratar sobre isso aí. Importantíssimo, porque muita gente engole a teoria do Big Bang e diz, o Big Bang aconteceu, o Big Bang foi isso, foi aquilo, mas não estuda na própria ciência, que não tem lógica absurda. E nós vamos entender isso hoje, juntos aqui e unidos. Deixa eu colocar em vibração aqui o celular. Pronto. Bom, pessoal, antes da gente iniciar de verdade, tá tendo algum problema na transmissão? Tá ouvindo bem? Tá travando? Por favor, me digam, por gentileza. Se vocês estão me ouvindo, se não estão. Está tendo algum problema aí? Tudo ok? Show, beleza. Não sei se tá indo atrasado aí a voz, não sei se tá indo atrasado, se tá indo depois. Mas vai dar tudo certo. Amém, tranquilo. Show. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí, meus amigos que estão aí. Deus os abençoe. Pra gente aprender junto, né? Aqui eu não vou ensinar nada, eu vou aprender com vocês. Vou aprender. Bom, vamos ao que interessa.
né? Eu vou tentar resumir, porque é muita coisa, é muita informação, mas vou tentar resumir e deixar de uma forma leve para a gente ter um entendimento, né? Até porque ninguém aqui é físico, ninguém aqui é cientista, né? Eu não sou físico, eu não sou cientista, eu vou tratar apenas de termos resumidos aqui, né? A gente não vai tratar de profundidade, a gente vai tratar apenas de conceitos. Conceitos que são facilmente entendidos, né? Então, como ninguém é físico e ninguém é cientista, a gente não vai se aprofundar muito. Mas vai dar para trazer uma ideia do que é isso, do que se trata. Então, assim, se você não gosta de física, a partir de hoje você vai gostar de física, pelo menos da teoria. O cálculo eu entendo, talvez você não gostar, porque eu também não gosto de cálculo, mas a teoria física, a teoria científica, ela é fabulosa. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado pela teoria física, eu estou apaixonado pela teoria científica. É porque é abundante, é fabuloso, com todas as precisões que existem dentro da ciência. É fabuloso, certo? Então, vamos iniciar, certo? Vamos começar falando aí das teorias físicas de Newton e Einstein, né? Para o pessoal que está chegando agora, essa live é uma live apologética, né? Que é basicamente o termo teológico que se aplica à defesa da fé cristã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou defender o Deus teísta dos cristãos através da ciência, através da física. Eu vou de alguma forma tentar aqui mostrar que o nosso Deus é real. Eu vou de alguma forma tentar mostrar que na própria ciência não se explica o que a ciência explica. Existem muitas contradições e muitas coisas que muitas vezes a pessoa diz, é ciência, é física, eu vou acreditar. Só que como é importante questionar. E dentro da própria física existem leis que não podem ser descumpridas. E muitas vezes são descumpridas em alguns conceitos de físicos renomados, e nós temos que prestar muita atenção nisso. E nós vamos prestar atenção nisso hoje. Então, apologética é uma coisa que eu estou gostando muito e me aprofundando um pouco sobre a defesa da fé cristã. Como defender a sua fé diante de uma pessoa que não crê em Deus, ou diante de uma pessoa que tem total credibilidade na ciência e não enxerga Deus, sendo que Deus está lá. Ou como defender a sua fé diante de artimanhas científicas e artigos físicos e químicos, sendo que o nosso Deus foi o Deus que criou a física, foi o Deus que criou a química, foi o Deus que criou a ciência, certo? O nosso Deus foi o Deus que deu capacidade aos seres humanos de agirem. Então, tudo começa em Deus, tudo. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês nessa live. Claro, com argumentos científicos, com argumentos físicos, para que não haja aqui manipulação, para que vocês não digam, Josué está usando a manipulação emocional. Não vou usar manipulação emocional aqui, eu vou usar ciência. Vocês vão se encher de ciência hoje. E dentro da própria ciência, Deus vai ser exaltado. Dentro da própria ciência, dentro da própria física, Deus vai ser exaltado. E glória a Deus por isso, glória a Deus. Então, apologética é mais ou menos isso, defesa da fé. Então, vamos iniciar aí. Se vocês puderem compartilhando a live, as pessoas vão chegando aí, vão se ambientalizando no que a gente está falando aqui. Eu vou sempre tentar recapitular algumas coisas para que todo mundo que chegar em cima da hora depois entenda o que está acontecendo. Beleza? Primeiro, a gente vai falar sobre uma teoria física. Essa teoria, ela é uma teoria de um físico chamado Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico renomadíssimo. E muitos conhecem Albert Einstein pela teoria da relatividade geral, né? Mas muitos se esquecem que ele produziu duas teorias, né? Foi a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita. A teoria da relatividade restrita é justamente aquela teoria que tem aquela equação, né? A equação de energia-repouso. Energia de repouso igual a massa dividido por velocidade, né? Aquela famosa fórmula de Einstein, né? Então, nós conhecemos Albert Einstein por essa teoria dele, da relatividade. Só que o que muitos não sabem é que a teoria de Albert Einstein nos traz um conhecimento fabuloso. E a própria história afirma isso. Tanto é que a história afirma que quando Albert Einstein faz a sua teoria da relatividade geral e ele comprova que ela está certa, comprova que ela está correta, o que acontece? Ele traz a definição de um universo que não é eterno, ou seja, que houve um início.
existe o início, né? Por causa dessa teoria, por causa da teoria da relatividade de Einstein. Essa teoria comprova o início do universo, ou seja, houve o início, houve uma causa. O universo não é estático, o universo não é eterno, e a gente vai entender isso agora. Primeiro eu quero falar dessa teoria da relatividade geral, né? Basicamente, a teoria que rondava os físicos naquela época, né, nos tempos até o século XX mais ou menos, era a física de Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico cristão que descobriu a lei da gravidade, né? Grande Isaac Newton, um renome histórico nunca mais esquecido. Isaac Newton ele trouxe a ideia de que os planetas são puxados para o Sol, os planetas são puxados para o Sol por causa de uma força, por causa de uma atração. Era isso que Isaac Newton dizia. Isaac Newton chegava para os cientistas da época dele e dizia, olha, preste atenção. O que está acontecendo agora em nosso universo é o seguinte, o Sol está atraindo, existe uma força. Existe uma força que tá puxando os planetas. Então ele fala sobre isso baseado no peso da massa. Então olha só, o peso da massa do Sol está puxando os planetas. É uma atração. Newton dizia, eu estou usando uma colinha aqui básica porque é muita coisa. É muita coisa. Mas eu vou salvar a live sim, vou salvar, vai dar certo. Newton dizia que o que fazia com que os planetas orbitassem de forma perfeita era uma força que atraía os corpos celestes, de acordo com a sua massa. Então vamos lá. Por exemplo, o Sol atraía os planetas através de uma força gravitacional, uma força. Através de uma coisa que atraía. Essa força era baseada no peso da massa do Sol. No peso da massa do Sol. Vamos lá. Newton dizia isso. E até o século XX, é isso. É isso que os cientistas creem. Os cientistas acreditam piamente que é uma força gravitacional de atração que puxa os planetas. Mas aí Albert Einstein, genial. Albert Einstein, gênio, começa a não descansar enquanto não encontra o que ele tenta descobrir no universo, que é a teoria da relatividade. Que o tempo, existe uma dilatação no tempo. Existe uma dilatação inimaginável no tempo e espaço, que faz com que os planetas surjam. E isso é imoral. E isso é que pega. Isso é que pega. Por quê? Vem comigo nisso aqui em nome de Jesus. Olha só. Newton fala que é uma força gravitacional. Aí Einstein, com seus inúmeros cálculos incansáveis, aí Albert Einstein diz, não, nós acreditamos numa mentira até hoje. Ele desmentiu Isaac Newton. E ele disse, não é uma força gravitacional que puxa os planetas e fazem eles orbitarem a Terra. Ou o Sol, digamos assim, no Sol, que é a grande estrela. Mas sim, nossa, isso aqui é muito forte. Escuta isso aí. Einstein descobriu que, na verdade, não é uma força, mas é o peso da massa que deforma o tecido gravitacional. Olha só, então, na verdade, não é uma força que atrai, mas é o peso do Sol, que é tão pesado, a massa é tão pesada, olha isso aqui, a massa é tão pesada, que quando o Sol está no tecido gravitacional, os planetas ao redor, na órbita, seguem o plano. Eu vou dar um exemplo para a gente entender. Porque senão vai ficar difícil. Quando uma bola de boliche, pega uma bola de boliche e coloque numa cama elástica e bote diversas bilocas ao redor. Vamos lá. Diversas bilocas. Aí a bola de boliche, ela cai na cama elástica e o que está aqui ao redor, que são as bilocas, são puxadas e atraídas. Se eu colocar uma bola de boliche numa cama elástica, vai haver uma deformação da cama elástica. Confere? Por quê? Porque a bola de boliche é pesada. Basicamente é isso. O Sol é tão pesado que deforma o tecido e os planetas vão em órbita seguindo essa deformação. É isso. A teoria da relatividade de Einstein bateu o que Isaac Newton explicou e ensinou há tempos e tempos, e que a ciência, que na época a ciência moderna cria, houve uma mudança completa.
Houve uma mudança completa. Completa. Einstein descobriu que, na verdade, o que faz os planetas orbitarem de forma perfeita, é uma deformidade no tecido gravitacional. É o peso do Sol. Então não é uma força. Porque se fosse uma força, que força seria? Que força é essa que apareceria para puxar e sugar os planetas? Como? Como sugaria? Que força atrativa é essa? O Sol tem poder de sugar os planetas para perto dele? O Sol tem força suficiente para sugar as órbitas próximas? Em que está isso baseado? Einstein duvidou. Einstein ficou duvidoso por conta disso. O que foi que Einstein fez? Não, tem alguma coisa errada. Eu acredito que é uma causa que faz essas órbitas estarem perfeitamente alinhadas e ao redor do Sol ali naquele momento. Obviamente. E o que acontece? Ele descobre essa curvatura no espaço-tempo. Tanto é que a teoria do espaço-tempo, ela começa-se a estudá-la com mais precisão por causa dessa teoria da relatividade. Certo? Então a teoria da relatividade de Einstein é a teoria que traz a deformidade no espaço-tempo e ali faz com que os planetas orbitem ao redor do Sol. Lembrando, muito importante isso aqui, muito importante. Lembrando que essa ideia de que a Terra gira em torno do Sol começou depois de Galileu Galilei. Galileu Galilei que antes dizia, não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. E a Igreja Católica fez o quê? Foi atrás do cara. A Igreja Católica foi... Porque a Igreja Católica naquele período, naquele tempo obscuro, o que acontecia? Chamada uma era escura. O que acontecia? Acontecia que o pessoal acreditava que o Sol girava em torno da Terra, mas na verdade, o que acontecia era que a Terra girava em torno do Sol. E foi isso que Galileu descobriu, Galileu Galilei, né? Que foi até obrigado a renunciar a seus escritos por conta da ameaça. Porém, nós aprendemos, né, e depois de muitos anos, aconteceu que foi descoberto isso. Né? Foi descoberto isso e que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. A grande estrela Sol. Vamos lá. Continuando aqui. Eu estou observando aqui vocês falando aqui. Pablo aqui, ó. Pablo. Olha o pessoal aí, ó. Vai dar para estar com vocês aí. Eu estou aqui concentrado, mas vai dar certo. É isso aí, Vitor. É isso aí, Vitinho. É o E igual a M vezes C elevado a 2, que é, no caso, a velocidade da luz, né? Então, é a energia de repouso igual a massa vezes a velocidade elevado a 2, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, quando Albert Einstein descobriu isso, ele elaborou primeiro ele elaborou a teoria da relatividade restrita e 10 anos depois ele elaborou a famosa teoria da relatividade geral. E essa teoria da relatividade geral nos traz o conceito de que o universo não é eterno. O universo teve um início, o universo teve um começo. Aí, Josué, beleza, entendi a teoria da relatividade geral, entendi que aconteceu, que na verdade não é uma força, é um peso da massa que deforma o tecido. Beleza, entendi. Agora, o que tem a ver isso com o universo estático ou o universo que teve um início, né? Por quê? O universo era eterno, o universo teve um início. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente tem um parâmetro dessas coisas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Calma. Vamos seguindo. O que uma coisa tem a ver com a outra é safo, é tranquilo. Primeiro, a teoria da relatividade geral, ela tem uma concordância com o universo extremamente precisa. Portanto, se o Sol tem uma massa tremenda e deforma o tecido, obviamente, o universo teve um início. E isso foi o que os cientistas descobriram.
através dessa teoria. Agora, deixe-me falar isso para você de Edwin Hubble. Vocês já devem ter ouvido falar de Hubble, um grande cientista astrofísico, e Hubble foi dado a um telescópio muito, muito tecnológico. Foi dado em homenagem a esse Hubble, né? Então vamos lá. Através do telescópio de Hubble, foi possível ver que as galáxias estavam se afastando de nós lentamente. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Quando Hubble observa lá na Califórnia, eu vou falar sobre isso lá na frente um pouquinho mais na frente, ele começa a observar que o universo está se expandindo, ele começa a observar que os planetas, as galáxias estão se expandindo, né? Teve um início, teve um ponto de partida, e os cientistas começaram a observar isso, observar, e disseram, não, realmente há uma expansão aqui, existe uma expansão. Se o universo está se expandindo é porque teve um ponto de início. Nada se expande se é eterno. Porque eterno é estático, é parado. Confere. É a mesma coisa de um copo de água sendo derramado. Alguma coisa causou para a água ser derramada. E quando a água derrama, ela expande. É a mesma coisa. A mesma coisa é isso. Houve um início, houve uma causa. Obviamente, se alastrou, se expandiu, ok? Então, o universo estava em uma expansão, e eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas aqui foi uma descoberta visível. O Edwin Hubble viu, ele visualizou, ele contemplou, ok? Agora vamos lá. Entendemos a teoria da relatividade geral, que deforma o tecido, e fazendo com que as órbitas sigam o plano da deformidade. Entendemos também que a teoria de Isaac Newton ficou para trás. E aí agora a gente entendeu que a teoria da relatividade geral, ela dá um ponto inicial na ciência. Ela diz agora que o universo não é eterno, o universo teve um início. Se o universo teve um início, então alguma coisa causou esse início. E agora é que nós entramos no argumento cosmológico. O argumento cosmológico é justamente o argumento que ensina, que explica, que expande a ideia de que o universo teve um início. O universo teve um início, Josué? Sim, o universo teve um início. Por quê? A ciência comprova isso com a teoria da relatividade. E o argumento cosmológico vai nos explicar melhor como foi esse início. Certo? Vai nos explicar melhor como foi esse início. Vamos lá. O argumento cosmológico é o argumento do início do universo. Se teve um início, teve uma causa, ok? Existe uma forma lógica. Dentro da ciência a gente vai trabalhar muito com lógica. Muito com lógica. Então vamos lá. Na forma lógica, esse argumento é dividido em 3 pontos. Vamos aos 3 pontos. Se você tiver com uma caneta e um papel, seria muito bom se você pudesse anotar isso aqui, porque isso aqui é fabuloso. Se você esquecer isso aqui, você vai perder uma importante coisa da física. Uma importante coisa da ciência. Não perca isso aqui. Tente anotar, coloque em algum lugar, por favor. Deixa eu beber uma aguinha rapidinho. Eu não posso tirar dúvida, porque eu não sou cientista. Não, eu não sou cientista, eu não sou físico. Eu preciso estudar muito mais para tirar dúvida. Por enquanto eu vou só aprender com vocês assim. É muita coisa. Vamos lá. Os 3 pontos do argumento cosmológico. Vamos lá. Tudo que teve um começo teve uma causa. Tudo. Esse é o primeiro ponto da lógica, do argumento cosmológico, ok? Tudo que teve um começo teve uma causa. O universo, segundo ponto, o universo teve um começo. Terceiro ponto, portanto, o universo teve uma causa. Existe uma causa. Tem que haver uma causa, absolutamente sim. Precisa haver uma causa. Se teve início, tem causa. Se existe, tem causa. Isso é uma lei irrefutável dentro da física.
e dentro da ciência. Os cientistas não são doidos de irem contra ela, até porque nós vamos ver aqui que houveram alguns físicos que foram contra. Foram contra. Mas não tem lógica nenhuma, absurdamente nenhuma lógica. Por quê? Porque a lei da causalidade, que é o que vamos tratar agora, a lei da causalidade, ela é primordial para a ciência e para a física, beleza? Então, vamos revisar os 3 pontos. Tudo o que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo, portanto, o universo teve uma causa, certo? Prestem bastante atenção nisso aqui. Por favor, prestem bastante atenção nisso aqui. A lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? A lei da causalidade diz que tudo que começa e existe, ou vem a existir, precisa de uma causa, um efeito. Esse é o princípio fundamental para a ciência. Princípio fundamental para a ciência. O princípio fundamental para a ciência é que tudo que começa, tudo que existe, tem que ter uma causa. Se não tem causa, é eterno. Se não tem causa, é eterno. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que alguns homens da história, alguns grandes homens da história, grandes figuras, disseram. Francis Bacon. Francis Bacon disse: o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pelas causas. Somente. David Hume, o pai do ceticismo. David Hume disse: nunca fiz a tão absurda proposição de que alguma coisa possa surgir sem causa. Nada existe sem causa. Se existe, tem que ter uma causa. Então, anota esse ponto. Se existe, precisa de uma causa. Se o universo existe, ele tem uma causa. Ok? Precisa haver uma causa. O universo não é eterno. A teoria da relatividade provou isso. O universo não é eterno. Ok? Negar a lei da causalidade é negar a própria racionalidade. Se tem início, tem causa. Certo? Se tem início, tem causa. Isso aqui tem que ficar massificado. Ok? Tem que ficar massificado na mente de vocês para entender o que eu estou falando aqui. Estou falando da lei da causalidade. É uma lei científica. Se tem existência, tem uma causa. Ok? Se tem existência, tem uma causa. Vamos lá. Agora a gente vai entrar para uma parte muito intrigante. Muito intrigante, muito interessante. Que são as leis principais do universo. As leis do princípio do universo. São 5 leis retratadas no acrônimo SURGE. Cada letra significa uma lei. Certo? Então, são as leis do princípio. São as leis do princípio do universo. Ok? Para o universo ter um princípio, ele precisou disso aqui. Para o universo ter um princípio, ele precisou dessas leis. Ok? Precisou dessas leis. Vamos lá. O universo teve início, então tem que ter essas leis de princípio, que são extremamente importantes. Extremamente importantes. Primeira coisa, vamos estudar agora um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. Vamos voltar um pouquinho lá no terceiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Se você está estudando isso, né? A termodinâmica é o estudo da matéria e da energia, ok? Então, tudo que se relaciona no cosmos, a matéria e a energia, é termodinâmica, ok? Então, a segunda lei da termodinâmica abrange o ponto de que o universo está ficando sem energia utilizável. A energia utilizável, existem 2 tipos de energia. A energia utilizável e a energia não utilizável. Então, a energia utilizável, que se dá para usar na força do cosmos, está se acabando. Está acabando. Está ficando sem. Um dia a energia do universo vai acabar. Um dia a energia do universo vai acabar. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente entender a segunda lei da termodinâmica. Assim que o carro ele vai andar enquanto ele tiver combustível. Quando acabar o combustível, o carro vai parar. Confere? Isso aqui é um exemplo para a gente entender. Vamos fingir que o universo é o carro. E o combustível é a energia utilizável do cosmos. Quando a energia acabar, o carro, que é o universo, vai parar. Ou seja, vai parar de andar. Porque acabou a energia utilizável. A energia utilizável acabou, portanto não tem como mais o carro andar, não tem como mais o universo ir para frente. Essa energia foi comprovada cientificamente por cálculos físicos que essa energia utilizável está acabando. Agora pense comigo.
está acabando. Beleza. Mas para a gente analisar essa segunda lei da termodinâmica, a gente tem que analisar a primeira. E a primeira lei da termodinâmica diz que o universo tem uma quantidade de energia constante. Tem uma quantidade de energia. Ou seja, uma quantidade finita. Uma quantidade única. Não é algo infinito, não é uma coisa que nunca acaba. Não é uma coisa que jamais vai acabar, não. É uma quantidade finita de energia. E a segunda lei da termodinâmica diz que essa energia está acabando. Se o universo fosse eterno, já não ia ter mais energia. Ou seja, o universo tem um princípio, o universo tem um início. Por quê? Porque a energia está acabando. Se ainda resta energia no nosso cosmos, é porque o mundo foi criado, foi iniciado, foi dado início, foi dado o pontapé. Não foi eterno. Porque se fosse eterno, não tinha mais energia utilizável. Ou seja, o universo teve um início, teve uma causa, e é por isso que essa energia está acabando, ok? É por isso que essa energia está acabando. Existe uma lei dentro da física, existe uma lei da física chamada lei da entropia, que é uma lei também relacionada à segunda lei da termodinâmica, ok? A segunda lei da termodinâmica também é conhecida como lei da entropia. E o que é a lei da entropia, Josué? Eu não estou entendendo, calma. A lei da entropia, ela diz que a natureza ela tem tendência de fazer as coisas se desordenarem, ok? Tem a tendência de fazer as coisas se desordenarem, em outras palavras, com o tempo as coisas naturalmente vão se desfazer. Naturalmente as coisas vão se desfazer. É a lei da entropia. A lei da entropia acontece com tudo que é natural no cosmos e no mundo em que vivemos. No mundo em que vivemos. É a lei da entropia. Ou seja, vai acabar. Uma hora vai acabar. Uma hora vai se desintegrar. Uma hora vai entrar em decomposição. Uma hora vai estragar. Por que existe data de validade? É a lei da entropia. Uma hora vai se desintegrar. Vai se desintegrar. Então isso é física pura. A lei da entropia. A natureza tem a tendência de entrar em desorganização. A natureza tem a tendência de se desordenar, de sair do prumo. Começa bonitinho, termina feio. É isso. Se o universo fosse eterno, nós não estaríamos aqui. Porque tudo já teria se desintegrado, tudo já teria se desintegrado completamente. Mas nós estamos aqui porque o universo teve uma causa. O universo teve um início. Ok? O universo teve um início. As coisas naturalmente vão se desfazer. Se fosse assim, você compraria alimentos e você não olharia a data de validade, porque a lei da entropia não vale a pena. Ou seja, você ia ficar com o alimento, 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 e não ia nunca se desintegrar, não ia nunca se desfazer. A lei da entropia não iria entrar em ação. A lei da entropia não iria entrar na desorganização. Mas não, por que você presta atenção na data de validade? Porque existe a lei da entropia. E a lei da entropia ela é tão prática quanto teórica. Nós vemos a lei da entropia em tudo que os nossos olhos abrangem a visão. Em tudo. Em tudo. Ok? Peço por favor a sua atenção. Peço por favor a sua atenção. Vejamos aqui o que o astrofísico Arthur Eddington, o grande Arthur Eddington, disse acerca da segunda lei da termodinâmica. Existe um conceito entre os físicos, né? entre os estudiosos que estudam sobre a segunda lei da termodinâmica. E o Arthur Eddington disse assim: a lei que afirma que a entropia cresce, a segunda lei da termodinâmica, tem, no meu pensamento, a posição suprema entre as leis da natureza. Foi isso que Arthur Eddington disse. No pensamento de Arthur Eddington, a posição suprema entre as leis da natureza é isso aqui. Entre as leis da natureza é isso. A segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque é tão prático quanto teórico. Muito prático, muito teórico. É muito prático, melhor dizendo. Por quê? Porque tudo que nós vemos se desintegra. Então, é uma praticidade exorbitante. A gente vê. A gente vê. Ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, a primeira lei do princípio do universo é a segunda lei da termodinâmica. Ela diz que a energia está acabando. Se a energia está acabando, o universo não é eterno. Ok? Fechou a primeira. Agora a gente vai para o universo estar em expansão. É a letra U do acrônimo. Vamos lá. A letra U do acrônimo diz que o universo está em expansão. O universo está em expansão por quê?
Porque a teoria da relatividade geral de Einstein comprovou que o universo está em expansão. Beleza. De forma teórica. De forma teórica ele comprovou, mas era necessário algo prático, algo visível. A ciência não trabalha apenas com teoria, ok? Eles queriam comprovações. Então Hubble, né, o Edwin Hubble, descobriu no observatório do Monte Wilson, lá na Califórnia, um desvio para o vermelho de todas as galáxias, na luz de todas as galáxias observáveis. O que significa que aquelas galáxias estão afastando-se de nós. Aquelas galáxias estão afastando-se de nós. Se há um afastamento, é porque há uma expansão. Ou será que algo estático, algo parado, vai se expandir? É uma contradição. Se algo está parado, algo não se expande. Se existe uma expansão do universo, se existe uma expansão do universo, é porque houve o início. É aquela ideia do copo de água derramado. Algo causou aquilo e está expandindo a água pela mesa. Existe uma causa, existe um ponto inicial, existe uma expansão. As galáxias estão se afastando. As galáxias observáveis estão se afastando de nós aos poucos. E quando eu falo aos poucos, eu falo, claro, no sentido humano da coisa. Porque se a gente for falar de velocidade da luz, já é outros 500. Já é outra história. Mas está lentamente, segundo a nossa mente, segundo o nosso entendimento humano e raso, se afastando aos poucos. Estão se afastando. Hubble descobriu isso de forma observável. Se ele descobriu isso, é porque se o universo está em expansão, é porque o universo teve o início. Mas, Josué, o universo está expandindo, mas ele está indo para algum lugar? Calma. O universo, quando se expande, ele está se expandindo para um lugar, não para um lugar vazio, mas o próprio espaço está em expansão. Então você vê a maravilhosa lei do universo em expansão, em ação. Você observa as galáxias se afastando, você observa o tempo dilatando e você observa o espaço se expandindo. O espaço se expande à medida que a velocidade da luz vai rastejando pelo cosmos. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Isso é lindo. Isso é lindo. Mostra que o universo teve um pontapé inicial. O universo teve um pontapé inicial. Ok? Ok. Antes da gente ir para o próximo ponto, que é sobre a radiação do Big Bang, agora a gente vai já entrar um pouco no assunto do Big Bang, certo? Na radiação do Big Bang, o que os cientistas creem que é a radiação do Big Bang, a gente vai entrar já já. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Vamos lá. Radiação do Big Bang. Eu espero que vocês estejam prestando atenção. Por favor, preste atenção. Não perca a atenção. Vamos lá. A radiação do Big Bang. Bom, a radiação do Big Bang, né? Essa questão do Big Bang em si, foi descoberta por acidente, né? Ela foi descoberta por acidente em 1965 por dois físicos, o Arno Penzias e o Robert Wilson. Eles detectaram uma radiação na antena do laboratório lá em Holmdel, Nova Jersey, né? Eles observaram como posso dizer, uma radiação, um chiado na antena do laboratório deles, certo? E essa misteriosa radiação permanecia e não importava o que se fizesse, não abrandia, continuava radiação. Só que o que eu acho interessante é que nessa região, na costa de Nova Jersey, tem muitos pombos, né? Então eles acreditaram que eram as fezes desses animais que estavam causando a radiação na antena do laboratório. E quando eles comprovaram que não era. Então eles pararam para pensar e disseram, não, se tem um chiado aqui é porque é meio que o cosmos está entrando em conectividade com a gente aqui.
de alguma forma. E eles descobriram que a radiação do Big Bang. Como eles já tinham a teoria do Big Bang em mãos, então eles acreditavam que esse chiado e essa radiação vista nesse laboratório em 1965 era uma radiação da explosão barra expansão do Big Bang, que trouxe uma radiação para o cosmos, trouxe uma radiação para o universo, todo ele, desde o seu início. Ok? Então, eles até ganharam prêmio por conta disso. Porque eles acreditavam que a explosão da bola de fogo, desse Big Bang, né, dessa inflação, dessa expansão, trouxe o que chamam eles de radiação. Ok? Chamam de radiação. Nós não queremos agora entrar na discussão se realmente foi o Big Bang ou não que causou a radiação. Até porque a gente vai tratar do Big Bang mais tarde, certo? Já. Mas, de alguma forma, existe uma radiação no universo. Existe uma radiação no cosmos. Há sim um chiado cosmológico por conta de toda a atração gravitacional da Terra. Mas aí, a gente observa que eles dão essa atenção especial para o Big Bang, porque naquela época o Big Bang estava sendo o quê? O Big Bang estava sendo a aclamada teoria do Big Bang da expansão do universo. Ok? Então, vamos lá. Essa descoberta ela comprova que o universo teve um início. Se tem radiação no cosmos, é porque teve um início no universo. Não existe essa coisa de que, se o universo tem radiação é porque é eterno. Não, teve um início, por isso tem radiação. Tá? Eles atribuíram isso aqui ao Big Bang. Nós vamos analisar isso mais na frente. Mas nós entendemos, né, os que estudam, claro, os físicos e os cientistas que estudam, eles entendem que isso aqui é uma clara comprovação do início do universo. Ok? Vamos lá. Então, já vimos 3 coisas. Vimos a segunda lei da termodinâmica, vimos que o universo está em expansão e vimos que o universo tem uma radiação cosmológica, tem um chiado cosmológico, ok? Agora a gente vai entrar numa das partes mais belas dessa live. Uma das partes mais belas, que é chamada de semente de grandes galáxias. E aqui a gente para um pouquinho para observar a beleza dessa teoria, a beleza do que foi descoberto. Viaje comigo nessa história, presta atenção. Se o Big Bang realmente aconteceu, então deveria haver pequenas oscilações, ondulações, ondas de radiação no universo, de temperatura, na temperatura da radiação cósmica. Então, se tem radiação, automaticamente vai ter o quê? Se tem radiação, vai ter oscilação, vai ter ondulações. Essas ondulações, elas foram especuladas na mente dos cientistas. E eles foram comprovar isso no universo. E olha que coisa bela. Olha que lindo isso aqui. Em 1989, eles enviaram um satélite de 200 milhões de dólares chamado COBE, que detectaria tais oscilações com precisão, visto que era um instrumento muito sensível. Então eles enviaram um satélite de 200 milhões de dólares com a sensibilidade ultra mega hiper alta para detectar essas oscilações e ondulações no cosmos. Eles vão enviar o satélite e o satélite vai voltar com informações em 1992. Em 1992 vai ser anunciada a descoberta que o COBE trouxe para a humanidade. Ok? Trouxe para a humanidade. Que é o quê? Que é as ondulações com precisão e as ondulações dessa radiação cósmica que existe no universo. Você percebe como isso é lindo? Você percebe como esse satélite ele observa como se fosse ondas do mar no cosmos, ondas no mar no universo. Isso é fabuloso. E eles descobrem isso. E aí grandes nomes da física vão trazer aqui o seu pensamento, vão trazer a sua fala rebuscada acerca dessa descoberta. Ok? E a live vai ficar salva sim. Vai ficar salva. Eu vou salvar a live. Beleza? Vou salvar a live. Então, pessoal, peço que vocês prestem bastante atenção mesmo. Vamos lá.
o líder do projeto, o líder desse projeto chama-se George Smoot. E George Smoot disse assim: se você é religioso, então é como estar olhando para Deus. Você tem noção do que ver as ondulações da radiação cósmica do universo? Teve esse cara cientista, ele disse: olha, se você for um religioso, eu digo a você, é como estar olhando para Deus. É como estar observando o Criador. Se você vê essa radiação, você vai estar olhando para Deus. É fabuloso. É fabuloso. Agora vamos lá. O astrofísico Michael Turner disse assim: a evidência dessa descoberta não pode ser desprezada. Eles encontraram o santo graal da cosmologia. O santo graal da cosmologia, do início dos tempos do universo, ali naquelas radiações, naquelas ondas de radiação. Stephen Hawking, que todos nós conhecemos, né, disse: a descoberta mais importante do século foi essa, senão de todos os tempos. Senão de todos os tempos. Ondinhas no cosmos. É fabuloso, é fabuloso. Só que o que impressiona é o seguinte, vamos lá. O que impressiona é a precisão de como tudo isso é formado e ajustado. Porque um pouquinho a mais e tudo desmorona. Um pouquinho a menos e tudo entra em colapso. Está perfeitamente colocado. Os números estão perfeitamente ajustados. Não há erros, não há falhas. Não há falhas. É isso que impressiona a radiação. É isso que impressiona. É uma precisão fora do normal. O que o Kolbe descobriu aponta para a existência da matéria no início do universo, que viria a formar os conjuntos de galáxias. Isso foi chamado de sementes de galáxias. Agora você imagina, sementes de, vamos dar um exemplo aqui, de goiabeira. Pronto, essas sementes quando são plantadas, vai nascer uma árvore que vai dar goiaba. Por quê? Porque é uma semente de goiabeira. Aqui, nesse estudo, essa existência de matéria no início do universo, ela foi chamada de semente, porque através dessa matéria foi que surgiu todas as coisas. Através dessa matéria surgiu todas as galáxias. Por isso que é chamado de semente. Foi plantado no cosmos e o cosmos trouxe à tona as galáxias. Isso é genial. Isso é genial. Isso é maravilhoso. Isso é ciência. Isso é ciência. O problema está na teoria do Big Bang que nós vamos entrar. Vamos entrar na teoria do Big Bang agora. Mas é maravilhoso como a semente das galáxias formam coisas fabulosas. Ok? Impressiona a tamanha perfeição disso tudo, nos fazendo pensar se realmente isso tudo surgiu sem causa. Se isso tudo surgiu através de uma explosão, inflação, como nós queremos dizer, não como nós queremos chamar. Ok? Porque é tão preciso, é tão perfeito, é tão belo, que me faz pensar, me faz questionar. Me faz questionar. Mas eu quero pensar com você agora sobre a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é fabulosa. Eu vou beber mais um pouquinho de água para a gente entrar nessa teoria. Porque a gente vai entrar agora na cronologia do cosmos. E a cronologia do cosmos é algo fabuloso. A cronologia do cosmos é algo que explode a mente do homem, explode a mente da pessoa. E nós vamos duvidar da teoria do Big Bang aqui. Nós vamos trazer uns pensamentos filosóficos e científicos sobre ele, mas como é feita essa cronologia é muito interessante. Eu quero postar para você. Se você não sabe o que é a teoria do Big Bang, se você nunca parou para pensar, nunca parou para estudar, por favor, preste atenção nisso aqui. Como é a teoria do Big Bang de forma um pouquinho detalhada. Claro que não é tão aprofundada, mas um pouquinho detalhada. Bom, não sei se está chegando atrasado aí o som, se não tá, mas eu tô falando aqui, tá dando para ouvir direitinho. Me avisem se não estiver dando certo, ok? Se não estiver chegando o som aí, se tiver muito barulho, alguma coisa, me avisa. Vamos lá. A gente vai entrar agora na teoria do Big Bang. E agora é que a gente começa a pensar de uma forma mais forte sobre isso. Mas antes de entrar na teoria do Big Bang, eu quero falar sobre o último ponto das leis do princípio do universo. Que é o quê? Que é a teoria da relatividade de Einstein, que nós já estudamos. Então, são 5 leis. São 5.
A segunda lei da termodinâmica, ok? Segunda lei da termodinâmica. Aí depois, o universo está em expansão. Depois, radiação do Big Bang. Depois, sementes de galáxias no universo. E, por último, a teoria da relatividade de Einstein. São 5 princípios para o início do universo. São 5 princípios para o início do cosmos, para a causa que houve o universo. Ok? E dentro desses fatos aqui colocados, existem algumas teorias que são contrárias aos fatos científicos. Homens estudados que tentaram acabar com essa ideia de que o universo teve um início, porque se o universo teve um início, então abre espaço para um Deus teísta, criador de todas as coisas. E o que eles não queriam era que existisse um Deus que criasse todas as coisas. É por isso que eles queriam que o universo fosse estático e eterno. Por quê? Porque se o universo fosse eterno, não haveria Deus. Mas a ciência comprovou que o universo não é eterno, portanto, há uma causa e abre espaço para um Deus criador de todas as coisas. Abre espaço para um Deus criador de todas as coisas. E existem algumas teorias contrárias antes de nós entrarmos na teoria do Big Bang. A primeira teoria contrária é a teoria do ricochete cósmico. A teoria do ricochete cósmico sugere que o universo está em expansão e contração contínua. O que não tem lógica. Há nenhuma lógica. Porque não tem sustento científico nenhum. Sabe, é aquela teoria básica de que o universo está em contração, e que não há, e simplesmente acontece que não há sustento para essa teoria, ok? Não há sustento. Bom, pode ser que pare a live, né? Diz aí que talvez pare depois de 1 hora. Bom, se parar, vocês me avisem aí, sei lá, de alguma forma, que eu começo outra live, beleza? Que eu abro espaço para outra live. Se ele desistir, se parar aí, eu abro espaço para outra, beleza? Eu inicio outra no caso. Mas vamos seguir enquanto não para. Se parar, aí eu vou, de alguma forma, eu acho que ele vai me avisar aqui. Vamos lá. Então a teoria do ricochete cósmico não tem nenhuma base científica, base física para isso. Bom, a segunda teoria contrária a isso é o tempo imaginário. E quem foi que colocou isso? Foi Stephen Hawking. Stephen Hawking disse que não pode explicar o que aconteceu no tempo real. É um tempo imaginário, é mera imaginação. O que também não há nenhuma comprovação científica, não há nenhuma base científica para esse tipo de coisa. Por quê? Eles estavam tentando tirar de cena uma coisa que já estava comprovada. Não tem como arrancar da própria ciência uma coisa comprovada. E é impossível usar dilatação de tempo contra as comprovações científicas e físicas, porque são muito precisas. E aí a última teoria é a teoria da incerteza. Eles duvidam da lei da causalidade. Será que realmente houve uma causa? Será que não é eterno? Será que realmente houve uma causa, não houve uma causa? E eles utilizam isso na incerteza de Heisenberg, que era um físico que trouxe uma teoria de incerteza sobre questionamento. E a incerteza de Heisenberg não fala sobre se houve uma causa ou não houve. A teoria de Heisenberg diz o quê? Diz que nós somos incapazes de afirmar a posição e a velocidade das partículas subatômicas, os elétrons e afins. Então, a incerteza de Heisenberg não fala sobre se o universo teve causa ou não teve. Não. A teoria da incerteza de Heisenberg fala que não temos como precisar perfeitamente a posição e a velocidade dos elétrons. Ou seja, uma coisa não tem a ver com a outra. São teorias que se levantaram para tentar tirar essa questão de que o universo teve um início, abrindo espaço para um salvador, abrindo espaço para um criador, né? Só que todas caíram por terra, por quê? Porque a ciência já comprovou que o universo teve um início. Se foi o Big Bang ou não, nós vamos analisar. Mas houve uma causa, houve um início, beleza? Agora nós vamos entrar na teoria do Big Bang. E aí eu vou ver aqui, eu acho que não vai cair a live. Não sei se vai cair a live. Porque já fizemos 1 hora de live.
E eu não sei se caiu. E vocês me falam aí se ainda está vivo, se ainda está de pé esse negócio. Bom, me falem aí se está dando certo. Me falem se está dando certo. Caiu não. Caiu não. Ok. Ok, vai dar certo. Vamos lá. Bom, a teoria do Big Bang. Agora nós vamos entrar na teoria do Big Bang. Ok, a teoria do Big Bang e seus problemas. Existem alguns problemas sérios na teoria do Big Bang. Existem alguns problemas sérios na teoria do Big Bang. E nós vamos entender hoje. Nós vamos entender isso aqui hoje. E eu vou fazer com vocês um calendário, ok? Um calendário da cronologia cósmica segundo a teoria do Big Bang. Tá? Segundo a teoria do Big Bang. Eu vou mostrar para vocês o calendário que está no livro de Universo, uma Casca de Nós, de Stephen Hawking. Um calendário em eras sobre a cosmologia. Ok? Sobre a cosmologia. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é a teoria do Big Bang em si? O que é a teoria do Big Bang em si? Vamos explicar, vamos juntos aqui nessa cronologia, nesse calendário cósmico. Primeira coisa, a Era de Planck. Houve uma era chamada Era de Planck na cosmologia, que há um tempo, estimado pelos físicos, de 10 elevado a menos 43 segundos. Nesse tempo específico, no início do cosmos, toda a energia e toda a matéria do universo estava comprimida em um espaço 100 bilhões de vezes menor do que o núcleo atômico. Primeira coisa. Toda a energia do universo, toda a matéria do universo estava comprimida no espaço de 100 bilhões de vezes menor do que um núcleo atômico. E um núcleo atômico é super, hiper, mega, ultra minúsculo. E era 100 bilhões de vezes menor do que o núcleo atômico. Como é que pode toda a energia do nosso cosmos? Nós não entendemos ainda a totalidade do nosso cosmos. Nós não entendemos ainda a totalidade do universo. Não há como entender toda a abrangência universal do cosmos. Não tem como. O que nós sabemos é muito pouco. Muito pouco. Então, como é que toda a energia do universo estava comprimida dentro de um espaço menor do que o núcleo atômico? Me explique isso. Isso é um dos problemas, mas eu não quero tratar sobre os problemas agora. Só sei que lá na ciência está escrito dessa forma, que toda a matéria e energia estava comprimida nesse espaço. Isso é chamado de Era de Planck. É a primeira era do universo, do cosmos, segundo a teoria do Big Bang. Aí agora nós vamos entrar na Era da Grande Unificação. Veja que existem divisões de eras. Olha só, a Era da Grande Unificação tem um tempo estimado de 10 elevado a menos 36 segundos. Veja que o tempo vai diminuindo, o tempo vai passando. A gente estava em 10 elevado a menos 43. Agora já é 10 elevado a menos 36 segundos. Vai diminuindo. O tempo vai começando a surgir dali. Segundo a teoria do Big Bang. Na Era da Grande Unificação, há um tempo estimado, 10 elevado a menos 36 segundos. A temperatura do universo era de 100 bilhões de graus Celsius. Estava muito quente. Muito quente. E o universo tinha tanta matéria compactada, tanta energia, que a luz não passava. A luz não passava porque estava muito compactado, estava muito preso, muito seguro. Nessa escala de energia de 100 bilhões de graus Celsius, 3 das 4 forças fundamentais vai ter a mesma intensidade. Eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte. A força nuclear fraca e a força nuclear forte são os primeiros indícios dos futuros elétrons e dos futuros prótons e dos futuros nêutrons. É o início de tudo, segundo a teoria do Big Bang. Então, nessa escala, essas 3 têm a mesma intensidade. Essa é chamada a Era da Grande Unificação. Está muito quente, e 3 forças estão em atuação. Tem a mesma intensidade. Eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte. Agora a gente entra na
grande explosão, entre aspas, que eu quero explicar para vocês aqui, segundo a ciência, o que aconteceu realmente. Essa era chamada de inflação, em um tempo estimado de 10 elevado a menos 32 segundos. Nessa inflação, o universo começou a se expandir absurdamente. Veja, nós dizemos que foi uma explosão. A gente fala, foi sim, foi uma explosão. A ciência afirma que foi uma explosão, mas em termos científicos, para quem estuda, para os estudiosos, eles dizem que não foi bem uma explosão, mas foi uma inflação, foi uma expansão. Então estava muito quente, muito quente. Então eles começaram a se expandir absurdamente rápido, do nada, sem causa, começou a expandir. E aumentou de tamanho em 100 trilhões de vezes. Então você observa isso aqui, você fica abismado. O universo começa a esfriar, porque quando há expansão, existe esfriamento. Quando a expansão começa a esfriar as coisas começam a esfriar. E como o cosmos está esfriando, algumas forças, alguns elementos do universo vão começar a ter liberdade para trabalhar. Por quê? Porque está esfriando, não está tão quente, vai começar a trabalhar. E essa é chamada a era dos quarks e gluons. É um tempo estimado de 10 elevado a menos 12 segundos. Eu preciso que você entenda isso aqui para eu poder trazer uma ideia talvez contrária sobre essa teoria. Vamos lá. Os quarks e os gluons, eles se moviam livremente com muita energia, mas ainda estava muito quente para eles não conseguiam produzir nada. E aí vem a era dos hadrons. Agora a gente vai correr na cronologia da dilatação temporal do universo. A era dos hadrons, ela tem um tempo estimado de 10 elevado a menos 6 segundos. Nesse momento, as partículas complexas começam a se formar através dos gluons e dos quarks, né, que são os princípios elementares ali do universo. Começa a formar partículas complexas. Aí quando completa-se 1 segundo na cronologia cósmica, após o surgimento do universo, quando vem 1 segundo na cronologia cósmica, já vão 10 anos-luz de comprimento. Então 1 segundo, 10 anos-luz de comprimento. Em 10 segundos após o surgimento do universo, o universo é tomado por radiação. É essa radiação que nós observamos lá, que os dois físicos descobriram. A radiação começa a tomar conta, ok? Segundo a teoria do Big Bang. Aí quando a gente chega de 3 a 20 minutos após a expansão do Big Bang, os núcleos vão se formando, os primeiros núcleos. Após 50 mil anos, a matéria desacelera e o universo para um pouco de expandir. Depois de 50 mil anos, segundo a teoria do Big Bang, de forma intrigante, o universo volta a expandir de forma mais rápida, anos depois, milhares de anos depois, segundo a teoria do Big Bang, segundo a física, claro, aqui é segundo a ciência. Começa a voltar e os físicos não sabem explicar o porquê que eles voltam, não sabem explicar o porquê que eles retornam a crescer, ok? E aí, em 380 mil anos ocorre a formação dos átomos, em 100 bilhões de anos a matéria se acumula, em 200 milhões de anos a estrela mais velha observada surge, em 400 milhões de anos a galáxia mais velha observada surge, e 1 bilhão de anos e a maior parte das galáxias está formada, incluindo a nossa Via Láctea, segundo a teoria do Big Bang. 9,2 bilhões de anos se passam e o nosso sistema solar começa a se formar e começa a brilhar. E após o surgimento do sistema solar, 4,57 bilhões de anos após o surgimento do sistema solar, o Sol brilha junto com os outros planetas que orbitam ao redor dela. Basicamente, essa é a teoria do Big Bang. Segundo os físicos e cientistas, o universo, o cosmos, tem de 13,8 a 14 bilhões de anos, ok? Então é muito tempo. Até que se forme tudo isso, são bilhões de anos, são bilhões e bilhões de anos até a formação de todas as coisas. Ok, isso aqui é segundo a teoria do Big Bang. Eu expliquei para vocês basicamente a teoria do Big Bang dividida em eras, ok? Agora vamos aos problemas dessa teoria. Existe um problema muito sério, muito sério. E esse problema é que a física não explica. A física e a ciência não conseguem explicar que do nada se faz tudo. Como que, sem causa alguma, como que, sem nada envolvido, o universo se expande do nada? Alguém apertou o botão? Alguém chutou? Alguém fez alguma coisa?
Não houve causa. Do nada houve a expansão. Do nada houve aquele calor absurdo. Do nada foi impulsionado um calor absurdo naquilo ali. E por favor, não há nenhuma definição, nenhum conceito dentro da física e da ciência que explique o que aconteceu antes do Big Bang, porque se antes do Big Bang não existia tempo, espaço, matéria, como que surgiu tudo isso? A física não explica. É por isso que é uma teoria. A expansão, como a expansão e inflação pode organizar as coisas de uma forma tão precisa. Tá, pense comigo. Como que essa explosão barra inflação, expansão do universo pode organizar todos os planetas e todos os sistemas e todas as galáxias de forma precisa, matematicamente precisamente corretas? Como foi colocada cada planeta no seu lugar? Como foi colocada a medição de calor? Se ficar muito perto do Sol tem que ter uma medição que não seja explodido, que não haja um início, a origem. Como? Como que essa expansão organizou perfeitamente Mercúrio ali perto do Sol? Como? E como é que Mercúrio aguenta o calor daquele Sol? Como é que Mercúrio tem uma matéria tão forte que aguenta, que sustenta com o calor do Sol? Como? A gente daqui já sofre com o Sol, não consegue nem olhar para o Sol. Como é que Mercúrio aguenta? Como é que essa expansão aqui explica a precisão das coisas? Como? A física não explica. A física não explica, a ciência não explica, não há como, é uma teoria. Outro questionamento, como se formaram os elementos principais dentro do minúsculo espaço menor do que o núcleo atômico? Como que a matéria foi para lá? Como que a energia foi para lá? Como que a energia estava lá? Quem criou a energia? Quem criou a matéria? Como a matéria estava lá dentro? Como entrou? Por que porta? O espaço se abriu? Abrigou a matéria e fechou? Quem fechou? Quem abriu? Como a matéria estava lá? Quem fez a matéria? Como? Como nós podemos observar uma coisa dessas? Não há como explicar, são teorias, a ciência vai morrer. Os cientistas vão morrer ano após ano e não vão descobrir como foi. Eles especulam, isso é uma teoria especulada. Agora a melhor. Stephen Hawking escreveu em seu livro Universo, uma casca de nós. Esse livro, o nome do livro é Universo, uma casca de nós. Ele disse que se o universo foi formado ou foi iniciado com o Big Bang, então a única coisa que entrou em ação ali foram as leis físicas e estranhas e desconhecidas. Se você chegar para um físico e dizer para ele, olha, a teoria do Big Bang é baseada em leis estranhas e desconhecidas, o físico vai dizer, como assim? Você está chamando isso de milagre? Por quê? Porque o termo de milagre dentro da física são leis físicas estranhas e desconhecidas. O Stephen Hawking ele não conseguiu compreender como o universo foi expandido. Ele não conseguiu compreender como que houve essa expansão, como que houve essa inflação, o que aconteceu, por que a matéria estava lá, quem colocou a matéria lá, quem formou a matéria, como a energia estava compactada naquele espaço minúsculo, quem fez o quê. Então ele disse, só há uma forma da gente entender. Já que a gente não entende, vamos dizer que isso foi leis físicas desconhecidas e estranhas, ou seja, milagre. A própria física afirma que o Big Bang foi um milagre. Você precisa de mais fé para crer na teoria do Big Bang do que no Deus teísta bíblico. Porque não há indícios, não há como. A radiação que eles atribuem ao Big Bang é uma atribuição humana. Ninguém comprovou de que aquela radiação é do Big Bang. As ondulações no cosmos existem, mas ninguém disse que foi do Big Bang. Isso são apenas atribuições. Eu atribuo aquelas ondulações ao Big Bang, mas ninguém sabe se foi o Big Bang. Apenas estão lá. Então, Stephen Hawking disse, não tem como, então foi milagre. Stephen Hawking disse, o grande físico do nosso tempo, ele disse, isso foi um milagre. O Big Bang foi um milagre. Não tem como explicar, não há como trazer o conceito comprovado, não tem como.
Então quer dizer que se os cientistas creem no milagre do Big Bang, qual a dificuldade em crer no milagre do criacionismo? Qual a dificuldade em crer no Deus teísta bíblico? Vamos continuar. Bom, diante desses problemas, eu quero ir para o final. Tá? Eu já vou encerrar, já foram mais de 1 hora de live. Mas dentro disso aqui, eu quero falar sobre Deus. Bom, a gente agora vai entrar numa área mais teológica do que científica, ok? Nós vamos abordar uma matéria na teologia chamada teontologia, que chama-se Estudos sobre o Ser de Deus, sobre a personalidade de Deus. Então, eu coloquei lá, no chama da live, um tema. Quem criou Deus? Se Deus fez o universo, se nós vimos agora que não existe comprovação da teoria do Big Bang, então só abre espaço para uma coisa. Um ser inimaginavelmente, um ser criou alguma coisa. Um ser inteligente criou alguma coisa. Um ser inteligente criou alguma coisa. Não há como pensar mais coisas. É isto, basicamente, é isto. Então, se a teoria do Big Bang se encontra falha dentro das próprias causas da ciência e da física, e os próprios físicos entendem que foi milagre, então a gente vai entrar agora no assunto de teontologia, sobre o ser de Deus. Espera aí. Se nós cremos que Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? Quem criou Deus? Espera aí. Quem foi que criou Deus? Deus foi feito? Agora a gente vai entrar numa área teológica e filosófica, ok? Eu quero começar falando sobre o pensamento aristotélico, né? Eu quero falar de Aristóteles. Aristóteles foi um cara que trouxe uma ideia para o mundo sobre Deus. Aristóteles ele cria mais num Deus panteísta do que num Deus teísta. Josué, qual a diferença? Qual a diferença de um Deus panteísta para um Deus teísta? O Deus teísta é um ser inteligente, pessoal, que criou todas as coisas e é Senhor. E um Deus panteísta é um Deus que é o universo, que é o planeta. Então vamos lá. Um cara panteísta, por exemplo, Albert Einstein disse que cria num Deus panteísta. Ou seja, para ele, Mercúrio era Deus. Para ele, a radiação era Deus. Para ele, o Sol era Deus. No sentido cosmos da palavra. No sentido cosmos. Ok? Então, não é um Deus panteísta que criou todas as coisas. O Deus panteísta é um Deus impessoal. É um Deus que cria e sai. É um Deus que é o próprio planeta. Não tem lógica. Não tem lógica. O pensamento de Aristóteles é parecido com o panteísmo. Mas ele dá uma ideia de um Deus que ele chama de primeiro motor imóvel. A ideia de Aristóteles é o seguinte, já estou caminhando para o final já. Ele diz que este primeiro motor imóvel, ele causa, mas ele não é causado. Ele move, mas ele não é movido. Então esse Deus, ele não é causado, ele simplesmente causa. Ele dá início a alguma coisa, mas ninguém deu início a ele. Esse motor move todas as coisas, mas nada move ele. Ele move tudo, e esse tudo não move ele. Para Aristóteles, o universo era eterno. Naquele tempo não tinha a ciência que nós descobrimos hoje. Então Aristóteles cria que o universo era eterno. Então este primeiro motor não criou o universo. Para ele, esse primeiro motor deu início ao universo. Obviamente não é o nosso Deus bíblico, mas é um pensamento intrigante que nos faz pensar sobre o nosso Deus bíblico. Se ele cria um Deus que causa e não é causado, um motor que move, mas não é movido, a única coisa que nós podemos fazer agora é aplicar a lei da causalidade em Deus. Vamos lá. O ser de Deus. Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é Senhor. O Deus bíblico. Mas e se nós formos aplicar a lei da causalidade em Deus? Relembrando, o que é a lei da causalidade? A lei da causalidade é o que a ciência, é um princípio fundamental da ciência. Tudo que existe precisa de uma causa. Então, se Deus existe, ele precisa de uma causa. Sim, ele precisa de uma causa. E aqui é que nós entramos em uma área fabulosa. Fabulosa. Sabe por quê? Sabe por que a lei da causalidade não se aplica a Deus?
Sabe por que a lei da causalidade não se aplica ao nosso Deus bíblico? Por quê? Porque Deus não veio a existir. Ele não é feito. Deus não é feito. Deus não veio à existência. Deus não foi trazido à existência. Deus é. Deus é. Ninguém fez Deus. Ninguém desenhou Deus. Ninguém colocou a mente de Deus em Deus. Deus simplesmente é antes de todas as coisas. Deus simplesmente fez todas as coisas. Por que a lei da causalidade não se aplica a Deus? Porque a lei da causalidade só se aplica ao que vem a existir, ao que começa. E Deus não teve começo. Deus não tem início. Deus não foi criado. Deus não é uma filosofia. Deus é um ser pessoal que não foi criado. Deus é. Deus é. É por isso que a lei da causalidade não se aplica a Deus, porque Deus não precisa de termos naturais para existir. Deus não precisa de termos físicos ou científicos para existir. Ele criou a ciência, Ele criou a física, Ele está no início de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele não veio a existir, Ele é. E foi isso que o teólogo chamado Paul Tillich, um teólogo existencialista, ele disse que Deus não existe. Porque para Deus existir, precisa de um começo. E Deus não teve começo. Automaticamente Deus não existe. Deus é. Deus é antes de todas as coisas. Deus é. Deus sempre esteve. Deus sempre vai estar. Ele é o começo, Ele é o fim. Ele não teve começo. Ele é o começo de todas as coisas. A partir dele flui a vida. A partir dele flui as leis da física. A partir dele flui a ciência. A partir dele flui tudo. Deus não existe porque Deus é. Deus não vem a existir porque Ele não precisa da natureza para existir. Ele simplesmente fez a natureza. Ele simplesmente é. Deus não teve um começo. Deus não é existência. Deus é essência. Essa foi a teologia de Paul Tillich. Deus não é existência. Deus é essência. A existência vem depois da essência. Primeiro tem que ter essência para depois ter existência. Você e eu não estaríamos aqui se Deus não fosse essência. Nós só estamos aqui porque Deus é essência. Deus é essência. E Deus estava antes de tudo. E Deus deu início a todas as coisas. E Deus é o Senhor Supremo do Universo. Sim, sim. Isso aqui é filosofia. A gente está filosofando e teologando aqui. Se é que eu posso fazer isso, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da minha alma. Que nem teólogo eu sou, nem filósofo eu sou. Mas como é bom a gente prestar atenção nessas coisas. Como é bom a gente entender isso aqui. Olha só. Se Deus não existe e Deus é porque Ele não precisa de algo para existir. Ele não tem causa. Deus não tem causa. Deus não tem um feito. Ah, fizeram Deus. Não, não fizeram Deus. Não, não fizeram. Existe uma teoria, né? Existe uma teoria dentro da física e dentro da ciência sobre a causa primeira. Ok, peraí. Causa primeira. Se Deus não precisa de causa, então Ele é a causa. Peraí. Deus é a causa. Se Deus é a causa, então Ele é a causa primeira. Mas vamos aos termos científicos para saber se realmente Deus se encaixa na causa primeira. E aqui eu vou encerrar. Vamos lá. Está aqui. A primeira comprovação de que uma causa primeira pode ser chamada de causa primeira é o seguinte. Ele é autoexistente, é atemporal, não espacial e é imaterial. Primeira coisa. Ele é autoexistente, ninguém fez ele existir, ele já era. É atemporal, ele não lida com o tempo humano. Olha só. Ele é não espacial, a questão do espaço para ele não importa. Ele é imaterial, ele não é matéria. O nosso Deus, o ser divino, se ele é espírito, olha só, se ele é espírito, a causa primeira se aplica a Deus. A primeira premissa da causa primeira científica se aplica a Deus. Deus não precisou de nada para existir. Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de espaço, Deus não precisa de matéria. Ele é espírito, ele é Senhor, ele é divino. Isso aqui é teontologia.
Isso aqui é fabuloso. Primeira premissa, Deus está encaixado. O Deus bíblico. Agora vamos para a segunda premissa. Segunda. Agora eu escrevi aqui a palavra para não errar. Inimaginavelmente poderoso para criar todo o universo. Se encaixa com seu Deus? Se encaixa com o nosso Deus? Sim. Nosso Deus é de forma grandiosamente poderoso para criar todas as coisas. E Ele criou todas as coisas. E todo o universo foi criado. O início do universo não foi dado por uma inflação do nada, mas foi Deus que determinou haja luz e houve luz. Terceira premissa da causa primeira. Supremamente inteligente para planejar o universo com precisões perfeitas. Supremamente inteligente. Deus é um ser inteligente, um ser pessoal. Ele planejou o universo com precisões perfeitas. Por que o universo tem precisões perfeitas? Porque Deus colocou todas as coisas lá. Não foi uma expansão ao acaso, mas foi Deus que determinou o calor, foi Deus que determinou a distância atmosférica, foi Deus que determinou o tecido gravitacional, foi Deus que determinou a radiação cosmológica, foi Deus que determinou todas as coisas. Foi Deus que determinou todas as coisas. Sim. Quarta premissa, ele tem que ser um ser pessoal, com o objetivo de optar por converter um estado de nulidade em um universo, tempo, espaço e matéria. Ou seja, ele pegou nada e ele fez tudo. Porque ele foi o criador, porque ele foi o mentor, ele foi o grande engenheiro espacial, ele foi o grande Senhor que criou todas as coisas. Sim, ele foi. Ele é um ser pessoal, ele não é impessoal. Ele não criou e saiu fora. Não. Ele criou, ele participou, ele pôs a mão na massa e ele está entre nós. É um ser pessoal. Última premissa. Era essa. Um ser pessoal. É que eu me confundi aqui. Mas era essa. Deus é autoexistente, é atemporal, não espacial e imaterial. Ele é poderoso para criar todo o universo. Ele é supremamente inteligente para criar todas as coisas com precisões perfeitas. Ele é um ser pessoal para criar o nada e fazer tudo. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. Que você também crê, que nós cremos. Bom, o nosso Deus se encaixa perfeitamente nas leis da primeira causa. Sim, a primeira causa da ciência, ela é uma comprovação do nosso Deus. É uma comprovação de que o nosso Deus é real e que a teoria do Big Bang não tem como explicar nada, não há como haver nada do nada e como a matéria e a energia estava compactada dentro de um lugar, como é que tudo estava sendo feito de forma perfeita e organizada. Não, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu creio em um Deus que fez todas as coisas e que aparece na ciência para dar o recado para os homens e dizer: eu sou o Senhor, eu sou o Criador e eu sou o Deus verdadeiro. Sim. Sim, o nosso Deus se encaixa perfeitamente na primeira causa da ciência. Ou seja, ele não é causado, ele simplesmente causou. Ele fez todas as coisas, ele é o Senhor absoluto. Ele é o Senhor absoluto. Mas deixa eu ir para a Bíblia. Para a gente encerrar, deixa eu ir para a Bíblia, porque eu não podia deixar de não ir para a Bíblia, né? Não podia deixar de não ir para a Bíblia. Eu quero ler Salmo 19. Salmo de número 19 vai nos dizer uma coisa fabulosa, talvez muitos já conheçam, né? Talvez muitos já conheçam. E eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só observar uma coisa aqui rapidinho. Ok. Eu vou precisar de ajuda para salvar essa live, beleza? Eu vou precisar de ajuda para salvar. É para salvar essa live de verdade, porque assim, eu nunca fiz uma live sozinho, beleza? Eu sou um tanto quanto perdido na tecnologia do mundo.
da tecnologia do Instagram. Então, vocês me ajudem aí a como encerrar isso aqui e salvar, beleza? Mas vamos para a Bíblia aqui para a gente encerrar. Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sim. Sim. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Obviamente, quando nós lemos esse texto, quando você olha para o céu, você está vendo uma obra do Criador. O céu exalta Deus, o céu exalta a soberania de Deus. E o firmamento, onde as coisas estão firmadas, onde as coisas estão colocadas, seja no cosmos, seja em tudo, a obra das suas mãos é exaltada. Deus está na natureza, Deus fez a natureza, Deus aparece na natureza. Quando nós observamos ao redor, nós vemos Deus. Nós vemos Deus. Isso também é chamado de teologia natural, que é a observação da teologia pela natureza. Quando nós observamos a natureza, e assim, observando essa natureza, nós anunciamos a glória do Senhor. O Salmo 53 diz uma coisa interessante. Não sei se há alguém que não acredita no que eu estou falando aqui, que está assistindo a live, é claro, com todo o respeito que eu estou trazendo esses fatos, mas tem um versículo aqui no Salmo 53 que diz assim: disse o tolo no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. O tolo na terra, ele vai dizer que não há Deus. Para viver segundo seus próprios desejos, para viver segundo seus próprios conceitos, para viver segundo suas próprias vontades. A melhor satisfação de alguém que diz que não crê em Deus é porque quer viver a vida que quer e deseja. Então, vamos lá. Se eu não quero crer em Deus diante de fatos naturais e dentro da própria ciência observando, se eu não quero crer em Deus é porque realmente eu não quero. É porque eu quero continuar minha vida depravada. É porque eu quero continuar minha vida iníqua, prostituta, adúltera. Eu quero continuar na minha vida perdida, condenada. É necessário ter uma decisão. Tenha uma decisão. Que Deus é real, que Deus está entre nós, que Deus fez todas as coisas, é um fato. Mas se nós queremos viver isso ou não, aí já é outros 500. Mas que existe, existe. E o fato está aí. O fato está aí. Então, eu vou deixar aqui para dever de casa, né? Para vocês. Dever de casa, meu Deus do céu, onde eu tô com a cabeça? Eu quero deixar aqui para vocês um conselho, para vocês lerem Isaías capítulo 40, certo? Isaías capítulo 40 vai mostrar quem é o seu Deus, o Deus que segura os oceanos na palma da mão. Sim, leia Isaías 40 e seja edificado. Seja edificado por Isaías 40 em nome de Jesus. Leia Isaías 40 em nome de Jesus, leia. Bom, é basicamente isso. Basicamente isso, eu fico feliz por poder estar dando essa participação aqui no Instagram, né? De estar realmente fazendo parte aí de algum conhecimento, né? Eu aqui não estou ensinando ninguém, eu estou aprendendo com vocês, beleza? Eu estou aprendendo, eu sou muito ainda incauto, indouto de conhecimento, eu preciso de muito mais conhecimento. Realmente isso aqui eu preciso muito mesmo. Isso aqui é algo pequeno ainda, eu não sou físico, não sou cientista, mas assim, o básico que nós vimos aqui é o necessário, é o suficiente. Eu tenho certeza que se a gente fosse aprofundar mais ainda, nós vamos ver literalmente a digital, né? A digital, entre aspas, do Senhor soberano. Do Senhor soberano nas coisas da terra, né? Eu vou dar aqui um conselho para vocês assistirem. Assistam também, por favor, o professor Adalto Lourenço, ok? O professor Adalto Lourenço, ele prega muito nas conferências Fiel, certo? Procure no YouTube, Adalto Lourenço, e aprenda um pouco de ciência e Bíblia, aprenda um pouco de apologética. É uma matéria que eu estou apaixonado, literalmente apaixonado. É uma coisa que eu estou amando de verdade. E eu quero aprender mais em como colocar Jesus dentro da ciência e, de alguma forma, o Senhor fazer
todas as coisas dentro da ciência e ludibriar cientista e tudo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Amém? Isso aí. Adalto Lourenço. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Deus vos abençoe, tá? Em nome de Jesus, orem para que eu consiga salvar essa live. Eu estou pensando em apertar esse X. Eu acho que esse X é para finalizar. E quando finalizar, eu acredito que vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui salvar live, né? Compartilhar, não sei. Enfim. Mas é isso que eu estou pensando em fazer. Vocês me ajudem. Nós encerramos a live por aqui. Basicamente é isso, tá? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Agora, me ajudem. Aperta o X. Isso. Meu Deus do céu. Eu vou aprender. É a minha primeira. É a minha primeira live. Vai dar tudo certo. Já deu certo. O negócio é ver Deus e morrer. Se não for pra isso, eu nem vou. É ver Deus e morrer, tá ligado? Vamos lá. Aperta o X. Não, aperta o X. Aperta o X e depois aperta em salvar, não é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Ainda tem água aqui. Meu Deus. Tá, beleza. Vou apertar o X, pessoal. Vou apertar o X. Uhul. Baixar vídeo, ok. Vou baixar vídeo. Beleza. Amém, glória a Deus. Amém, sim. Glória a Jesus. Amém, pessoal, é isso aí. Deus os abençoe. E assim, eu tô com planos de continuar fazendo lives, ok? Com outros temas também. Então, eu vou fazer outros temas. Fora da apologética, eu também vou trazer temas sobre Bíblia, teologia, Bíblia e filosofia, enfim, para a gente pensar um pouquinho sobre esses pensamentos aí racionais e como o evangelho é racional, a gente vai pensar racionalmente sobre ele. Amém? Muito obrigado por me ensinar aí as fórmulas aí do PlayStation 2. Eu estou realmente bem feliz por isso. Valeu, pessoal. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Vou fechar aqui, viu? Vou fechar, pessoal. Vou fechar aqui. Amém. Eita, Jesus. Vai dar certo. Valeu, pessoal!